começar a gravar. Alguma dúvida com relação aos procedimentos desta semana? Tudo certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Basicamente, o que a gente viu neste segundo módulo da nossa disciplina de Fisiopreventiva e Biossegurança? Nós abordamos durante a M2 os tópicos relativos aos temas que envolvem a biossegurança, especialmente nos ambientes de saúde, que é basicamente onde nós iremos trabalhar, né? Então, o que é importante que vocês levem de conhecimentos deste bloco, né, da nossa disciplina? Basicamente, conceitos de biossegurança, como a biossegurança é aplicada, qual é a legislação por trás da biossegurança, então, por que ela é implementada nos locais de saúde, qual é a importância dela e por que ela existe. Com relação à legislação, vocês viram que a gente tem não somente a legislação que implementa a lei da biossegurança, né, da CNT Bio, mas nós temos, dentro das normas regulamentadoras, né, que fazem parte de todas as empresas, é uma parte da legislação que todas as empresas que contratam pelo regime CLT devem cumprir, né, devem se fazer cumprir, são essas legislações, incluindo as normas regulamentadoras. E dentre elas, as que têm envolvimento com a biossegurança, são principalmente NR32, né, que dispõe sobre os serviços de saúde. Nós temos NR9, que dispõe sobre os riscos, sobre a CIPA, mapa de risco, né? E nós também temos o Programa Nacional de Imunização, né, que faz parte da NR32, sobre a imunização dos trabalhadores em ambientes de saúde, né, especialmente. Então, percebam que dentro da biossegurança a gente tem vários tópicos que são importantes, né, da gente sair dessa disciplina sabendo. Por trás de tudo isso, nós temos alguns outros tópicos importantes com os quais nós devemos nos preocupar, que são os riscos do ambiente de trabalho, né? E isso inclui riscos ergonômicos, e os riscos ergonômicos, eles devem ser reduzidos ou eliminados, enfim. Isso está disposto lá na NR17, né? O que mais? Na NR17, nós temos a atuação do fisioterapeuta na elaboração da análise ergonômica do trabalho, né? Esse é o documento que o fisioterapeuta elabora para laudar, para fazer o estudo ergonômico daquele setor, daquele cargo, daquela função, daquele posto de trabalho dentro de uma empresa. E assim como existe a CIPA, que elabora o mapa de risco e também faz um mapeamento do local de trabalho. E assim como nós temos também o PPRA, que é elaborado pelo pessoal da segurança do trabalho, né? Seja um engenheiro, seja um técnico de segurança do trabalho, que também vai avaliar os riscos existentes
do ponto de vista ambiental, de outras condições inerentes aos riscos ambientais que existem no ambiente de trabalho. O que mais que nós temos? Então, temos as normas de biossegurança dentro dos serviços de saúde, que incluem higienização das mãos, incluem todo o processo de paramentação e desparamentação de EPIs, né? EPIs também, ele está numa das normas regulamentadoras, o uso de EPIs, né? O que mais que nós temos? Uso de EPIs, higienização, imunização, que inclui o esquema de vacinas dos trabalhadores. Temos também manejo de resíduos gerados nesses setores. E, por fim, o último tópico que a gente trabalhou foi sobre a bioética no ambiente de saúde e especialmente no ambiente de pesquisa relacionada à saúde, né? Então, dentro deste contexto lá da bioética, nós vimos que de onde surgiu isso, né? Foi em decorrência de um passado não muito feliz que nós temos nos nossos registros históricos, mas que veio a ser desenvolvido leis e documentos que garantem ao voluntário de pesquisa ou ao sujeito de pesquisa alguns princípios básicos que eles devem ser respeitados, né? Como a autonomia, a informação, o consentimento. Bom, então esse é o nosso panorama geral dos conteúdos da nossa M2, certo? E incluindo, claro, o que vocês já leram do paper da resenha, que é como que está o perfil atual dos profissionais que trabalham na área da saúde, enfrentando a nossa atual pandemia aí, a Covid-19, né, Coronavírus Disease, que vocês fizeram a resenha, né? Então, vocês sabem como alguns fatores que os profissionais da área da saúde enfrentam diariamente estão sendo intensificados nesse período de alta demanda nos trabalhos de atendimento à saúde, especialmente no ambiente hospitalar, certo? Então, o que vocês notaram lá o que vocês perceberam? E muitos que eu já li a resenha realmente tiveram esse ponto de vista, que nós temos um aumento da demanda de trabalho desses profissionais da área da saúde, especialmente na assistência hospitalar. Então, aumentou a demanda, aumentou a carga de trabalho deles, aumentou o estresse psicológico e cognitivo por conta da situação complicada mesmo, por conta do número de casos, né? Então, o aumento da demanda traz junto o aumento do sofrimento cognitivo e psicológico desses profissionais. O que também traz esse sofrimento psicológico é o fato de você estar lidando o tempo todo com o risco do contágio. E o risco do contágio ele é intensificado pela redução da disponibilidade de EPIs, né, dentro da área da saúde, também pela falta de infraestrutura, que de repente em alguns lugares possa estar deixando a desejar. E então é um panorama que realmente não é muito favorável, mas que nós precisamos conhecer e precisamos fazer o máximo possível para que
isso venha a melhorar, né? Para que a gente possa, aí, quando vocês estiverem no setor de trabalho de vocês, seja ele em ambulatório, seja ele em ambiente hospitalar, em clínica, vocês saibam se preservar, vocês vão ter tido a experiência que vocês estão tendo agora, né? Esse tipo de contato. E pensando que nós vivemos o tempo todo, nós vivemos em contato com micro-organismos e com doenças infectocontagiosas que sempre existem, né? Como a influenza, a gripe, né? Entre outras, o que a gente tem bastante aqui, que também é uma doença infectocontagiosa importante, dengue, altos números de contaminação. Então, a gente sempre tem que, mesmo quando passar esse período de pandemia, a gente sempre tem que pensar que existe o risco de você entrar em contato com qualquer pessoa, seja ele o seu familiar, o seu colega de trabalho, ou o seu paciente, o seu cliente, e sempre existe o risco de você entrar em contato com algum micro-organismo que gere uma doença infectocontagiosa. Então, esta modificação nos nossos hábitos que a gente tem reaprendido, aumentar as medidas de biossegurança, elas devem ser carregadas aí ao longo da nossa prática profissional e ao longo da nossa vida pessoal também, né? Então, higienização das mãos, o uso de máscara agora ele tem sido muito presente, mas principalmente este ponto com relação à higienização, tanto higienização das mãos, quanto a higienização de todos os produtos que a gente compra e traz para casa, com relação aos calçados, que a gente também entra em casa e traz. A gente nem sabe o que está trazendo nas nossas roupas, no nosso calçado. E do ponto de vista do trabalhador da área da saúde, também cuidados com jaleco, cuidado no uso de luvas, máscaras, protetores oculares ou faciais, uso de gorro, os EPIs que a gente vai repassar aqui na nossa revisão, certo? Então, agora vamos começar de verdade a nossa revisão dos conteúdos, né? Então, relembrando todos os tópicos que a gente viu nesta M2, vamos começar aqui com a prática de ferramentas ergonômicas. Então, nós tivemos 2 aulas práticas, que foi uma aula sobre biossegurança, né? Paramentação, desparamentação, higienização das mãos, descarte de resíduos e limpeza, esterilização, desinfecção de materiais, né? Então, a gente teve essa aula prática e tivemos uma segunda aula prática que foi sobre análise ergonômica do trabalhador, né? Dentre as nossas aulas teóricas online, nós vimos tópicos de biossegurança e a legislação por trás da biossegurança, né, em ambientes profissionais, em ambientes laborais, em ambientes de pesquisa. Também tivemos uma outra aula sobre o Programa Nacional de Imunização, que inclui o esquema de vacinação, a atuação do sistema imunitário. Vocês fizeram uma tarefa sobre a resposta, né? Resposta inata e resposta adaptativa do nosso sistema imunitário. Quais são os componentes de cada um dessas 2 atuações do nosso sistema imunitário para defender o nosso corpo de micro-organismos, de agentes externos, né? Enfim, e outros agentes infectantes. E aí nós também tivemos
uma aula sobre as, as medidas de biossegurança, né, que são, como a gente diria, que são essenciais dentro da profissão em qualquer serviço da área da saúde. Então, isso inclui todos os ambientes que são da área de atuação da fisioterapia, né? Seja ela em ambulatório, em clínica, em ambiente hospitalar, em consultório, enfim. Incluem essas práticas, né? Essas normas padrões de biossegurança, que é higienização das mãos, tanto a limpeza quanto o uso de soluções alcoólicas para fazer a desinfecção das mãos. Né? Temos lá limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e ambientes da área da saúde. E a produção e o manejo dos resíduos produzidos em serviços de saúde. Incluem lá nos serviços de saúde toda e qualquer assistência e toda a produção de resíduos que podem, de alguma forma, ser contaminantes ou infectantes, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Então, aqui no manejo de resíduos produzidos nos serviços de saúde, lembrem lá, incluem não só materiais infectantes, pérfuro-cortantes, mas também medicamentos, produção aí de radioativos, de resíduos contaminantes das águas, por exemplo. Medicamento é um exemplo, mas nós temos produtos químicos. Então, esses serviços de saúde e serviços complementares aos serviços de saúde são geradores de resíduos infectantes, né, ou contaminantes. Então é importante a gente lembrar que não é somente no hospital, não é somente na clínica, no consultório, que vão ser gerados esses resíduos especiais, né? Mas no salão de beleza, que mexe com produtos químicos, nos serviços de estética, também podem ser gerados alguns resíduos contaminantes. O que mais? Na própria farmácia de manipulação, farmácia em geral, nos comércios eletrônicos, ou seja, aqueles locais em que a gente tem manutenção de eletrônicos, podem gerar resíduos radioativos, por exemplo, ou eletromagnéticos, enfim. Então, também são resíduos que precisam de tratamento especial, não podem ser descartados no lixo comum e ir para sua disposição final no aterro sanitário sem o tratamento adequado, porque isso prejudica o nosso meio ambiente, certo? E, por consequência, a população que entra em contato com este ambiente, né? Seja ele por meio da água, enfim, contaminação do ar, várias possibilidades, né? E por fim, nós tivemos a nossa aula de bioética em pesquisa e bioética em pesquisa especialmente relacionada à saúde, né? Então, dentro lá dos tópicos de bioética, nós vimos documentação necessária para elaborar um projeto de pesquisa, né? O nosso objetivo ele tem que ser muito claro, muito fundamentado na literatura existente e só deve envolver seres humanos quando esse mesmo conhecimento não pode ser adquirido por qualquer outro meio de estudo, seja ele com o uso de células, com o uso de
outras formas de testagem, né? Quando o conhecimento ele é exclusivamente adquirido somente, exclusivamente, tendo o indivíduo como amostra, né? E é importante lembrar também, aqui nesse ponto de bioética, pessoal, que ao lidar com uma amostra que pode ser constituída ali por voluntários, seres humanos, de uma forma integral, parcial, se for dados de prontuário, se for amostras biológicas, né, dessas pessoas, enfim, em todos os âmbitos que você coleta informações de pessoas, de seres humanos, vai entrar na necessidade de ter um documento chamado TCLE, tá? Então, o termo de consentimento livre e esclarecido para efetivamente confirmar, ter um documento que diz que aquele indivíduo aceitou que você utilizasse os dados dele, as informações dele, a amostra biológica dele, ou resultados de testes dele, para utilizar na sua pesquisa, tá? Esse é o principal documento que a gente tem aí dentro do nosso âmbito de bioética em pesquisa. É o principal documento que precisa existir no nosso projeto de pesquisa, tá? Envolvendo seres humanos, é o TCLE. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de ferramentas ergonômicas. Então lembrem que eu falei que na prova a gente vai ter alguma coisa assim muito superficial sobre NR17, vai ser basicamente voltada para essa parte da análise ergonômica do trabalho. Então, como a gente viu na nossa aula prática de ferramentas ergonômicas neste bimestre, então vamos abordar aí o tema de ferramentas ergonômicas na nossa prova, tá? Na nossa avaliação. Então, a gente sabe que o documento chamado Análise Ergonômica do Trabalho, ele existe porque na NR17, na norma regulamentadora 17, diz que as empresas elas devem ter esse documento, né? E este documento, ele é um resumo, um mapa mesmo, das condições ergonômicas dos postos de trabalho de uma determinada empresa, né? E esse documento, ele é elaborado pelo fisioterapeuta, que vai identificar a presença dos riscos ergonômicos. E quais são esses riscos ergonômicos, basicamente? São riscos biomecânicos, ou seja, com relação à movimentação do sistema musculoesquelético do trabalhador, né? Seja ele coluna, membro superior, membro inferior, né? Então, são riscos ergonômicos relacionados ao sistema musculoesquelético, tá? Temos também riscos envolvendo o mobiliário, né, o layout e os equipamentos ou ferramentas utilizadas por esse trabalhador durante a sua atividade laboral. Então, dentro desses riscos de mobiliário e equipamentos, incluem a disposição do mobiliário dentro do espaço de trabalho, seja ele com relação a altura, altura da mesa, altura do assento, verificar se a cadeira tem as dimensões adequadas, se ela tem as condições necessárias para atender NR17. As ferramentas, elas são adequadas para exercer aquele tipo de trabalho.
quais equipamentos esse indivíduo usa. Se forem operadores de checkout, ou seja, o pessoal que trabalha no caixa, né, que vai passar suas compras lá no final da sua compra, tem um anexo específico para operadores de checkout. Se forem um pessoal do teleatendimento, também tem um anexo específico para eles. E todas essas situações estão envolvidas aqui no risco ergonômico relacionado ao mobiliário e equipamentos, né, e ferramentas utilizadas por esse trabalhador. Também são riscos ergonômicos aqueles relacionados ao sistema organizacional da execução daquele trabalho. Ou seja, aqui nos processos organizacionais incluem de que forma é feito aquele trabalho, como que é a descrição, como que são os processos de trabalho, desde o início até o final. Se existem outras formas de fazer aquele mesmo trabalho, né, de uma maneira mais eficiente, ou com menor risco, ou com mais segurança. Então, são tópicos relacionados aos processos de trabalho, né, de que forma é feito aquele trabalho. Também são riscos ergonômicos, aqueles relacionados às condições ambientais. E aqui nas condições ambientais, a gente tem, lembrem lá, ruídos, né? Então a produção de situações sonoras, né? Seja ele por uma fonte geradora externa, da rua, do trânsito, ou interna do próprio ambiente, das ferramentas utilizadas, dos equipamentos utilizados para executar a atividade laboral. Então, são ruídos, a temperatura, seja ela em trabalho externo ou interno, né, e aí tem as suas especificações também, de velocidade do ar, então também exposição a janelas abertas, portas abertas, trabalhos externos, em que você fica sob a ação do tempo, do clima, né? E umidade do ar também. E ainda temos iluminação, foram 5, né? Então, ruídos, velocidade e umidade do ar, temos iluminação e temperatura como condicionantes ambientais, tá? Que são avaliados ali na análise ergonômica do trabalho. E, por fim, nós temos também um risco ergonômico relacionado à condição psicossocial e cognitiva deste trabalhador. E este risco ergonômico, ele está muito envolvido com os resultados que esse indivíduo tem que entregar. Então, se esse trabalhador ele trabalha com muita pressão, né, precisa vencer metas, precisa atingir resultados pré-determinados. Então, o alto nível de cobrança, o alto nível de pressão e estresse relacionado à atividade do trabalho vai entrar aqui no risco psicossocial e cognitivo. Também entram aqui, né, a relação interpessoal dentro do trabalho, né? Então, se o ambiente de relacionamento entre os trabalhadores da empresa, do mesmo setor, da mesma colaboração, se eles têm um bom relacionamento, isso é muito favorável do ponto de vista de riscos envolvendo o cognitivo, o psicossocial. Entretanto, uma relação não saudável entre os colaboradores gera maior estresse, menos efetividade no trabalho, gera mais absenteísmo, que é quando a pessoa se afasta do trabalho.
né? Mais faltas, menos motivação no trabalho, enfim. Então, reduz a eficiência desse trabalhador. Então, também é um risco ergonômico a ser avaliado, né? Qual é uma das maneiras que a gente tem, né? Qual é uma das ferramentas que a gente tem para fazer esse tipo de laudo, né? Especialmente do ponto de vista biomecânico. Então, algumas ferramentas ergonômicas, né? E dentre as ferramentas ergonômicas, boa, Agatha, dentre as ferramentas ergonômicas, o que, que a gente viu? Né? Existem alguns checklists que a gente pode fazer uma avaliação mais superficial, e especialmente voltada para o risco biomecânico, mas tem alguns checklists também que são para o mobiliário, e deixa eu pensar qual mais relacionado ao mobiliário, e tem também um checklist que é o NASA, que é relacionado ao fator de risco psicossocial e cognitivo, né? Porém, os checklists, que é como se você fosse fazer um levantamento superficial para saber se existe ou não a presença daquele fator de risco, seja ele biomecânico, seja ele ambiental, organizacional, psicossocial, né? Ou de mobiliário. Porém, são ferramentas que nos trazem ali um resultado mais superficial, né? Então, são alguns checklists. Tanto que a gente viu um checklist lá de risco ergonômico, né, de risco biomecânico, que era o checklist de avaliação grosseira para o risco de desenvolver lombalgia. Então, é basicamente um mapeamento muito superficial para dizer se existe um risco, se ele é um risco elevado ou não. Mas, ao final, ele sempre diz que é para a gente investigar mais a fundo, né? Então, como que a gente vai investigar mais a fundo se lá no checklist o resultado foi que existe lá um possível fator de risco? Nós podemos utilizar algumas ferramentas chamadas semi-quantitativas. Por que elas são semi-quantitativas? Porque essas ferramentas, elas vão gerar um valor numérico a partir de uma observação, né, a partir de um dado qualitativo. Então, essa interpretação, ela depende da subjetividade do avaliador. Por isso, é um dado que, como vocês viram lá no paper da primeira M, né, do primeiro bimestre, são ferramentas que, como dependem da subjetividade, da interpretação do avaliador, elas têm um poder de fidedignidade ou de precisão que depende do treinamento e depende da criteriosidade do avaliador, né? Mas são as ferramentas que nós temos disponíveis aí para utilizar, né? Então, alguns exemplos dessas ferramentas semi-quantitativas nós conhecemos lá como o OAS, né? Lembram do OAS, que você fazia um esqueminha com a postura crítica, né, do seu trabalhador, com relação a membros superiores, troncos e membros inferiores, e isso gerava uma nota, né, para aquela postura que o trabalhador adotava. Temos algumas outras ferramentas, como o Hula, né? O Hula também a partir de uma observação de um registro fotográfico da postura crítica que o trabalhador executa, nós fazemos lá uma pontuação que ela é mais específica do que o OAS, por quê? Porque nós temos o posicionamento da coluna cervical, né? Posicionamento da coluna cervical, se ela está em flexão de um certo intervalo de amplitude ou se ela está em extensão.
ela tem inclinação ou rotação. Membros superiores se trabalham afastados do tronco, junto do tronco, suspensos em rotação interna. Se o antebraço trabalha apoiado, suspenso, em pronação, em rotação. Se o punho trabalha em extensão, desvio ulnar ou desvio radial. E coluna lombar também, né? Se trabalha inclinada, apoiada. Então, pensando no poder dessa ferramenta, o Hula, ele tem um poder de identificação, ele é mais sensível para identificar se existe lá um fator de risco ergonômico maior do que o OAS. Né? Existem algumas outras ferramentas, como o Suzanne Rogers, como o REBA. A gente acabou não vendo especificamente essas ferramentas, mas para vocês saberem que existe, né? Existem outras ferramentas aí que basicamente vão ter o mesmo princípio do OAS e do Hula, né? Que foram as ferramentas que a gente teve contato, certo? E também temos algumas ferramentas quantitativas, né? E essas ferramentas quantitativas, elas são modelos, elas se utilizam de modelos matemáticos para gerar dados numéricos, efetivamente, né? Então, dentro dessas ferramentas quantitativas, a gente tem o NIOSH, que é uma ferramenta que calcula o fator de risco de lesão lombar para o levantamento de cargas, quando na atividade laboral do indivíduo existe o levantamento de cargas. Temos também o Murigarg, que avalia também o esforço relacionado à coluna e membro superior. Temos o método OCRA, que calcula lá o número de ações técnicas que aquele trabalhador pode fazer dentro do intervalo de trabalho dele, né? Então, lembrando que existe, dentro de um ciclo de trabalho, existem várias ações técnicas, existem o momento de micropausa, que é o intervalo entre cada ação técnica, e existe a pausa, que é quando finaliza um ciclo de trabalho e vai começar outro ciclo de trabalho, certo? E aí tem outras ferramentas, enfim, que são mais específicas para quem vai trabalhar com essa área aí posteriormente, tá? Como na nossa aula prática a gente viu o Hula, trouxe aqui para vocês uma definição, né, do Hula. O Hula, ele é a sigla em inglês do que seria, né, o nome em português dele, avaliação rápida do membro superior. É uma ferramenta ergonômica que ela vai determinar a exposição, né, o nível de exposição daquele trabalhador a fator de risco relacionado à utilização das atividades de membro superior, levando em conta a posição, o trabalho muscular estático, a repetição e a força desenvolvida. Né? O resultado do Hula, ele é determinado em 4 níveis de ação, que são os pontos obtidos lá ao final das batalhas navais, né, que a gente tem que fazer. O que quer dizer cada nível de ação? Os níveis de ação mais baixos, que é o nível 1, onde a pontuação vai de 1 a 2, ele diz que a postura é aceitável, desde que não mantida por longos períodos. Né? O nível de ação 2, que varia da pontuação de 3 a 4, ele diz que é preciso investigar mais, né? Que talvez algumas mudanças sejam necessárias.
No nível 3, que varia lá da pontuação de 5 a 6, diz que devem ser realizadas mudanças. E no nível 4, que é quando a pontuação atinge um valor maior do que 7, precisa de mudanças imediatas. Você, enquanto fisioterapeuta, enquanto ergonomista, né, não existe esse termo especificamente, mas muitos profissionais se auto-intitulam fisioterapeutas ergonomistas. Quando você identifica lá no Rula ou em qualquer outra ferramenta, qual é o fator avaliado que está elevando a pontuação para níveis que apresentam riscos? É especificamente aquele fator que você precisa corrigir, né? Então, além de ser uma ferramenta de diagnóstico, ela também indica o que deve ser feito para corrigir, para sanar esta condição que está elevando o risco desse indivíduo de desenvolver algum problema osteomuscular, tá? Então, aqui fechou, né? Com relação ao Rula, nós temos aqui a carinha dele, para vocês verem, né? Então, tem lá a avaliação da posição do braço, né? Com relação ao ombro, a variação do antebraço com relação ao cotovelo, a avaliação da mão, do punho, né? E uso de força, enfim, e uso de repetitividade. E também temos lá, ó, coluna cervical e coluna lombar. Né? E também os esforços que são realizados para ele, certo? E aqui nós temos a última batalha naval, que tem uma pontuação na diagonal aqui de 1 a 7, indicando quais são os níveis de presença de fator de risco biomecânico, tá? Então, Rula, o que o Rula identifica? Se existe a presença ou não de um fator de risco biomecânico, né, do ponto de vista dos riscos ergonômicos, tá? Beleza? Entenderam isso aqui, né? Próximo tópico da nossa M2 foram os tópicos relacionados aos conceitos de biossegurança. Né? Então, a biossegurança é o quê? Segurança da vida. Né? Basicamente, quer dizer lá o conjunto de normas, o conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador, especialmente na área da saúde, reduzindo os riscos envolvidos nas atividades em pesquisa, ensino, prestação de serviços à saúde, visando a saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente, tá? Então, a biossegurança são normas de prevenção contra os riscos que podem ser desenvolvidos tanto para a saúde humanitária, para a saúde dos animais e do meio ambiente, que são resultados das atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço de saúde, tá? A biossegurança, ela possui uma legislação lá pela lei número 8.974, e ela possui uma comissão, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a CTN-Bio. E o que a CTN-Bio faz, basicamente, ela coordena, né, e indica quais são as normas padrões. Como que a gente precisa se portar, né, e executar e lidar com as situações do ponto de vista para preservar tanto o trabalhador
quanto os animais, quanto o meio ambiente, quanto os usuários dos serviços de saúde, de pesquisa, né, ou de desenvolvimento tecnológico, sempre visando essa prevenção, né, essa redução dos riscos envolvendo prejuízos aí que podem ser resultados das nossas práticas, certo? Então, a gente tem lá, né, o CNT Bio, ela é uma comissão que fica dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Então, teve essa modificação do Ministério, essa centralização, né, do Ministério da Ciência. Então, nós temos lá a nossa Lei da Biossegurança, Lei número 11.105, que é regulamentada pela CTN-Bio, que são membros lá do Ministério da Ciência, certo? O que diz essa Lei da Biossegurança? Ela dispõe sobre as ações referentes à prevenção ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde humana, dos animais, do meio ambiente e tudo mais, certo? Então, é exatamente isso que essa lei dispõe, né? E vocês lembram que a gente viu que existem dois tipos, né, duas vertentes de biossegurança. Existe uma biossegurança chamada biossegurança legal, que vai ser a parte relacionada com organismos geneticamente modificados, sejam eles alimentos, plantas, sementes, que mais? Alimentos transgênicos, e pesquisas com célula-tronco embrionárias, né, que aí entra lá nos critérios de uso de células troncos embrionárias em pesquisa. Então, vocês lembram que existem critérios para serem utilizadas essas células tronco? Vocês lembram quais são os critérios? Alguém lembra? Vamos lá. Que é exatamente o que a lei da biossegurança diz, né? Para serem utilizadas células tronco embrionárias em pesquisa ou em manipulação, é preciso que essas células tronco elas sejam de embriões inviáveis, tá? Ou seja, aqueles embriões que não existe mais uma forma de fazer com que eles se desenvolvam, ou células ali congeladas há mais de 3 anos e com o consentimento dos doadores, né, dos genitores, no caso, certo? Então, são esses os critérios para poder utilizar essas células tronco embrionárias. E com relação aos organismos geneticamente modificados, sejam eles bactérias, que mais? Alimentos, enfim, precisa também ser passado por uma aprovação da Anvisa e de outras instituições para que essa manipulação genética possa ser autorizada. E existe um outro tipo de biossegurança, que é exatamente a biossegurança praticada, né? A biossegurança praticada nada mais é do que as normas, as práticas realmente utilizadas aí para reduzir os riscos, tanto no ambiente de ensino, de desenvolvimento tecnológico, mas principalmente
na segurança do trabalhador e na prestação de serviço de saúde ou serviços complementares aos serviços de saúde, né? Então, é aquela desenvolvida principalmente nas instituições de saúde e que envolve os riscos presentes nesses ambientes que se encontra no contexto da segurança ocupacional, certo? Então, segurança praticada é aquela que acontece no contexto ocupacional, visando a redução ou eliminação dos riscos, especialmente aqui ligados aos riscos biológicos, né, de infecção, mas também riscos físicos, químicos, de acidentes e ergonômicos, tá? Então, todos os 5 riscos lá descritos na NR9, tá? Lembrando que trabalhadores que trabalham em ambientes perigosos, ou seja, aquelas atividades que existe risco, seja ele físico, químico, biológico, ambiental, né, de riscos de acidentes, riscos ergonômicos, se essa exposição ao risco ela excede os limites de tolerância, esse indivíduo, esse trabalhador, ele recebe um adicional de insalubridade, vocês lembram disso, né? Por outro lado, se for uma atividade perigosa que corre risco de vida, ou riscos, né, de algum dano à sua integridade física, aí esse trabalhador recebe um adicional de periculosidade, né, quando é ligada ao perigo, por exemplo, atividades policiais, investigativas. Então, o que a gente tem aqui na prestação de serviço em saúde? Pode ser que, por exemplo, trabalhadores de ambiente hospitalar, dependendo ali da sua exposição aos riscos, eles podem receber um adicional de insalubridade, tá? Que é porque aquele ambiente ele é insalubre, ou seja, oferece riscos acima dos limites de tolerância. Certo? Então temos lá a biossegurança legal, que trata de pesquisas com organismos geneticamente modificados, uso de células tronco embrionárias, né, que a gente já viu que só podem ser utilizados mediante os critérios de ser um embrião inviável ou congelado há mais de 3 anos com consentimento dos genitores. E temos a biossegurança praticada, que envolve lá na redução ou eliminação dos riscos ocupacionais nas atividades de trabalho. E esta é a vertente da biossegurança que atua em conjunto com a medicina do trabalho, com o PCMSO, lembram do PCMSO? E de todas as áreas relacionadas à saúde do trabalhador, né? Então aqui a gente tem a biossegurança praticada. Dentro da biossegurança praticada, nós temos o que a gente chama de riscos ocupacionais, né? Então, o que eu falei sobre a insalubridade, ela é definida em função do tempo de exposição ao agente nocivo, considerando o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador que exceda os limites de tolerância. São consideradas insalubres as atividades ou operações que, pela sua natureza, condição ou método de trabalho, expõe esse trabalhador ao agente nocivo acima dos limites de tolerância, em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição a estes agentes, certo? Então, a insalubridade, ela é compensada através de um adicional remunerativo. Tá? Entretanto, os danos à saúde ficam por conta do trabalhador, tá?
E então, quais são esses riscos ocupacionais que a gente tem? Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá? Esses são os riscos ocupacionais, né? Que a gente já conhece, regulamentado lá pela norma regulamentadora número 9, tá? Dentre os riscos físicos, lembrem lá o que a gente tem como risco físico? Cortes, enfim, de radiação, tudo mais. Riscos químicos pode ser poeira, toxinas, né? Riscos biológicos, a gente tem lá infecções, contato com micro-organismos. Riscos ergonômicos, a gente já viu lá na NR17. Riscos biomecânicos, de mobiliário, organizacional, cognitivos, né? E riscos de acidentes podem envolver aqui vários tipos, inclusive nesse riscos de acidente inclui também, por exemplo, picada de insetos, enfim, que podem acontecer, né? São menos previsíveis, mas podem acontecer, certo? Pensando nos serviços de assistência à saúde, o principal risco que a gente tem é o risco biológico, né, de ser contaminado por algum agente infecto-contagioso, né? Então, a gente tem aqui um dos principais agentes, do ponto de vista quantitativo ou de gravidade, né, nos serviços de saúde, é o risco biológico. Então, o que a gente tem lá? Que as doenças infecciosas, elas podem ser definidas como qualquer moléstia ou qualquer doença causada por um agente biológico infectante, sendo ele vírus, bactéria, fungo, qualquer organismo que pode ser considerado um parasita. E como no ambiente de saúde nós tratamos de indivíduos, mesmo que esses indivíduos não estejam sendo tratados por conta de uma doença infecto-contagiosa, somente o fato de a gente estar em contato com outros seres humanos, e isso não somente no serviço de saúde, né? Em qualquer lugar, mas especialmente nos serviços de saúde, elevam as chances de você ter contato com esses agentes biológicos, né? Que podem causar uma doença infecto-contagiosa. Para evitar este tipo de risco, né, nós dispomos de medidas de proteção chamadas normas e precaução padrão, que são práticas de biossegurança adotadas especialmente nos serviços de prestação de serviço de saúde, né? Essas normas são constituídas por cuidados, ou seja, treinamento profissional, e equipamentos de proteção que vão evitar o contato direto do profissional de saúde com o seu paciente e possivelmente com os micro-organismos que podem gerar algum tipo de doença infecto-contagiosa. Então, o que a gente tem? Né? Nós temos uma legislação relacionada à imunização de todos os cidadãos do país, mas especialmente para os profissionais da saúde, né? Então, esse programa que envolve todas as pessoas do país é o Programa Nacional de Imunização, que esse programa ele criou um calendário de vacinas que todas as pessoas devem tomar essas vacinas dentro do prazo estipulado para evitar a disseminação de doenças infectocontagiosas que já foram
muito críticas no nosso país em momentos passados, né? Então, a gente sabe da poliomielite, que tinha um grande número de acometimentos antes da vacina. Nós temos aí o que? Sarampo, né? Sarampo é algo que estava aí retornando, né? Retornando com uma certa intensidade, né? Por quê? Porque algumas informações que foram disseminadas é de que a vacina poderia gerar enfim, algum tipo de prejuízo para o indivíduo que tomasse, né? Sendo que o prejuízo é realmente contrair o próprio sarampo, né? A própria doença. Ok. Por exemplo, a hepatite, né? Hepatite B e hepatite A também. Ou seja, as infecções do fígado, né? Então, vacina é extremamente importante no combate à hepatite. Nós temos a própria da gripe, né? Da influenza, que tem que ser tomada anualmente. O que mais que temos? Pneumocócica, né? Então a gente tem aí vacinas contra a pneumonia. O que mais que temos? A DT, né? Que é a difteria e tétano, também, né? Que são agentes tóxicos, né, não biológicos, mas toxinas que podem gerar doenças aí no nosso organismo. Febre amarela, temos também vacina. Então, basicamente, as vacinas que são integrantes, né, para toda a população, dentro desse calendário de vacinação, são hepatite, BCG, poliomielite, a penta, que inclui difteria, tétano, pertussis, hepatite B e influenza. Temos a como seria ela? É a DT, no caso, né? Que é a difteria e tétano. Rotavírus humano, febre amarela, a tríplice viral, que inclui sarampo, cachumba e rubéola. E temos também da varicela, meningocócica e pneumocócica, da gripe, que é a influenza, da raiva humana e do HPV, que é o papiloma vírus humano, certo? Então, todas essas vacinas, elas estão dentro do calendário de vacinação elaborado pelo Programa Nacional de Imunização e elas devem ser distribuídas a toda a população. Para os trabalhadores na área da saúde, existem vacinas básicas, vacinas obrigatórias para quem vai começar a trabalhar em ambientes de saúde, certo? Que a gente vai ver mais para frente, mas difteria e tétano, a hepatite, a influenza e a que eu me lembro são essas, né? Então, o que mais que a gente viu? Como o sistema imunitário, ele age, tá? Como ele age? O nosso corpo, ele tem barreiras inespecíficas, né? Tem um sistema de defesa inespecífico que vai nos defender de todo mundo, de uma forma inespecífica, e temos defesas específicas, que elas vão ser desenvolvidas depois que o nosso corpo conseguiu vencer a batalha contra aquele micro-organismo especificamente, né? Gerando anticorpos, mediado por linfócitos, né? Então, nós temos lá, ó, a defesa do nosso organismo, dada pelo sistema imunológico, ela acontece contra agentes estranhos invasores, sejam eles vírus, bactérias, fungos, qualquer
parasita ou condições do próprio organismo. E aí são doenças autoimunes, quando o nosso próprio sistema imunológico identifica nossas próprias estruturas, células, proteínas ou qualquer tecido como um agente invasor estranho. Isso é a caracterização de doenças autoimunes. O nosso sistema de defesa, ele é mediado por células, né, células do sistema imunológico, células epiteliais que formam a barreira da pele, temos substâncias químicas, como a própria saliva, né? E temos lá anticorpos gerados pelos linfócitos e o processo inflamatório, que é a reação que o nosso corpo vai desenvolver para ativar o sistema imunológico, certo? Quais são as funções desse sistema de defesa? Basicamente, nos defender contra os micro-organismos patogênicos, eliminação de toxinas e de células modificadas, né, que vou incluir aqui as células cancerígenas, reparo tecidual, por exemplo, quando você vai na academia e lesiona as fibras do seu tecido muscular, isso vai gerar um processo inflamatório que vai reorganizar aquelas fibras lesionadas para se tornarem maiores, mais volumosas, mais resistentes, dependendo do estímulo que você deu, né? Então, isso é um reparo tecidual e destruição de células invasoras, né? Então, a gente tem aí algumas funções do sistema imunológico. Dentro do nosso sistema de defesa, nós temos o que chamamos de imunidade inata, ou seja, são aquele sistema de defesa inespecífico, né, que vai ser o sistema de defesa para qualquer micro-organismo patogênico. O que está incluído aqui na imunidade inata? A pele, então as barreiras epiteliais, e algumas células como macrófagos, células natural killer, interleucinas e o sistema complemento, que são sinalizadores do que está acontecendo ali, né? Então, são esses os componentes da imunidade inata, ou seja, sistema de defesa inespecífico. E aí nós temos um outro sistema que, quando o nosso sistema de defesa primário não conseguiu lidar com esse micro-organismo, entra em ação, né, após ali um certo período, entra em ação o sistema de defesa específico, que é dado pela imunidade adaptativa ou adquirida. Esse sistema de imunidade adquirida, ele é dado por de duas formas. Pelo sistema humoral, né, ou pelos anticorpos, ou por células, né, que são os linfócitos T, tá? Então, o que a gente tem? Em primeiro momento, nós temos os linfócitos, né? Os linfócitos vão entrar em contato com aquele micro-organismo, vão reconhecer alguma estrutura da membrana desses organismos e vão criar anticorpos, como se fossem estruturas de memória. E na próxima vez que esse micro-organismo entrar em contato com o nosso corpo, esses anticorpos já vão sinalizar e já vai desencadear toda a resposta de defesa contra este micro-organismo específico. E temos os linfócitos T, que vão ser as células efetoras, né, do combate a esse micro-organismo, tá? Então, nós temos aí
células e anticorpos atuando na imunidade adaptativa ou adquirida, certo? Então, aqui temos a nossa tabelinha de primeira linha, primeiro sistema de defesa, temos as barreiras naturais, como pele, mucosa, secreção, flora natural. Segunda linha de combate, nós temos ali as células e sistema complemento agindo na presença, né, assim que ele identificou a presença dos micro-organismos. Né? E aqui inclui a febre, né, por isso está aqui altas temperaturas. Então, a febre também é uma estratégia que o organismo tem de reduzir o avanço daquela infecção, né, por aquele microorganismo. Quando nada disso funciona, o microorganismo continua a se proliferar ou se instalar ali no organismo, entra em ação a terceira linha de defesa, que é a atuação dos anticorpos e resposta imune celular, com todo o desencadeamento do processo inflamatório, certo? Posso tocar direto aqui, pessoal? Querem fazer um intervalinho? O que vocês me dizem? Digam aí. Vou pegar uma água, hein? Para continuar aqui. Posso tocar direto, né? Então, intervalo. 5 minutinhos só para tomar uma água, então, pessoal. Beleza? 5 minutinhos aí para gente voltar. Ok. Até aqui. Dúvidas?